Muito bom dia, agronegócio! Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, 8 horas com 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, a nossa abertura da programação TV Notícias Agrícolas, aqui pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, aproveite para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, para receber as informações da nossa programação ao longo do dia. Até o fim do dia, vamos juntos construindo boas informações para que você possa tomar boas decisões. E na edição dessa terça-feira do Bom Dia Agronegócio, naturalmente, vamos falar de Donald Trump, que está ali impondo mais tarifas, agora chegaram ao Brasil. Então, as tarifas sobre as importações de alumínio podem pegar direto em cheio no coração da nossa indústria siderúrgica. Nós vamos falar sobre isso. E o Trump também já disse que já tem as respostas prontas caso as retaliações venham. Vamos ficar de olho. Vamos olhar também para a indústria de biodiesel, porque elas estão tentando fugir ali da inflação do óleo de soja e estão tentando blindar a mistura do biodiesel. Vamos falar também ainda sobre, na soja, os prêmios que voltaram a subir, dispararam ontem no mercado brasileiro por conta do atraso da chegada da nossa nova oferta. E também, complementando tudo isso, vamos falar sobre a condição do tempo, porque a onda de calor deve atingir o seu ápice nessa terça-feira e nós vamos atualizar as informações da Metsul. Hoje é dia também de relatório do USDA às 14 horas, 2 da tarde, horário de Brasília. O novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano será reportado e nós traremos aqui as informações em primeira mão para você. No nosso quadro de entrevistas, a gente vai receber hoje o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, porque completamos uma semana de nova direção no Congresso Nacional. O que a gente tem que esperar daqui para frente? É isso que a gente vai já tratar. Aliás, você pode ir participando, deixando aqui sua pergunta para o professor Paulo Moura e juntos nós vamos construindo o nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Direto aos preços, as bolsas internacionais, porque à espera dos números do USDA, hoje os grãos sobem em Chicago. Nós temos a soja com 0,3% de alta, 10 dólares e 52 centavos por bushel. No milho, 4 dólares e 91, 0,2% de ganho. E o trigo, que tem fundamentos muito fortes, 0,7% de alta, 5 dólares e 83 centavos por bushel. Aliás, ontem nós entrevistamos Elcio Bento, analista das safras de mercado, que detalhou o mercado de trigo, dizendo, amanhã deve vir um relatório morno para o trigo, especificamente, e nós devemos ter ainda a força dos fundamentos mantendo esse suporte para os preços. O mercado pode testar patamares mais elevados porque há, de fato, uma preocupação crescente com esse desbalanço entre oferta e demanda. O mundo continua consumindo mais trigo do que produz. Isso tem aproximadamente 5 anos. 5 anos, safras, inclusive, em que isso acontece. Então, essa preocupação ainda está no mercado, dando sustentação para as cotações. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja nessa terça-feira. Também atentos ao relatório do USDA. 0,4% de alta no óleo, no farelo de soja, melhor dizendo, 301 dólares e 70 centos por tonelada curta. E no óleo nós temos 0,1% de baixa para 45 centos mais 68 por libra-peso. Vamos ainda a Bolsa de Nova York checar a soft commodities. Hoje o café precisava respirar um pouco, porque ontem foi a mais de 4 dólares e 30 centavos por libra-peso e agora cai 1%, 4 dólares e 24, ainda historicamente alto o preço, 4 dólares e 24 mais 75 por libra no contrato março, mas uma queda então para corrigir os ganhos intensos de ontem, subiu mais de 6%, minha gente. Então, mercado de café também nessa trajetória resiliente de alta. Vale a pena você acompanhar, inclusive, a entrevista dada ao Notícias Agrícolas pelo Vicente Zotti, analista da Pine Agronegócio, a Rafaela Ribeiro, nossa especialista em café aqui no Notícias, que foi ouvir o Vicente para entender até quando vai isso. Então, é ao infinito e além, literalmente, o mercado de café. O açúcar, ao contrário do café, hoje sobe, tem 1,3% de alta, 19 centos mais 75 por libra-peso. No algodão, 0,9% de ganho, 67 centos mais 11 por libra. Tanto no algodão quanto no açúcar, parte dessas altas se deve também às altas do petróleo, que são registradas hoje. WTI e Brent sobem, o WTI tem neste momento uma alta de 1,2%, vai a 73 dólares e 17 centavos por barril.
No Brent, são 76 dólares e 79, com uma alta de 1,2%. Gás natural também subindo, 1,3% de alta. O ouro, a prata e o cobre caem. O cobre se destaca na baixa, 2,4% de queda agora. E isso está muito conectado às tarifas do Trump para aço, enfim, para alumínio. A prata, 1% de queda. O ouro, 0,08% de baixa. O ouro, embora uma commodity metálica, se diferencia porque ele é um dos portos seguros ali dos investidores. Então, ele vai ter sempre um movimento quase que descolado das demais metálicas, mas claro, de olho nessa movimentação toda. Dólar index caindo timidamente, 0,01% agora, estável com 108 pontos mais 180. Para fechar nossa rodada de preços, óleo de palma com leve baixa na Bolsa da Malásia, negociações já encerradas, farelo de soja, óleo de soja caindo na Bolsa de Dalian, o milho subindo timidamente, o suíno também fechando em queda. Quando olhamos ali para farelo e óleo, também quase que realizando lucros, corrigindo porque os preços vêm subindo. Falta soja na China, hein? Tá faltando soja para os chineses, parte por conta desse atraso no Brasil, e isso tudo vai se empilhando, inclusive aumentando as margens de esmagamento por lá e puxou os preços de farelo e óleo. Estamos acompanhando. São 8 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, olha só, a gente já tem aqui alguns comentários, né? O Luiz Carlos Leite está sempre conosco. Seu Luiz, bom dia. Você já tem uma noção do tamanho da quebra da soja no Rio Grande do Sul? Ótima pergunta. Antes da gente partir para as nossas notícias, vou fazer um rápido comentário sobre isso. Seu Luiz, o que é sabido? Inicialmente, você esperava uma safra de 22 milhões de toneladas. Já descemos esse número para 20 agora, já há algumas semanas, em entrevista ao Realidades das Safras, aqui é o Guilherme Dorigacho, no Notícias Agrícolas, o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, o senhor Ireneu Hort, ele falava, nós não vamos alcançar essas 20 milhões de toneladas. É uma safra de menos de 20 milhões. Ainda é difícil mensurar a exatidão, né, o tamanho dessa perda, justamente porque as lavouras estão terminando de se desenvolver. Hoje, depois do Bom Dia Agronegócio, o Realidades das Safras é especial Rio Grande do Sul. O Guilherme Dorigatti e o Lucas Santos estão ali cruzando uma parte do estado justamente para avaliar essa situação. Foram a Passo Fundo, a Carazinho, vão acompanhar um evento ali da Três Tentos para trazer essas informações. Então, logo depois do Bom Dia Agronegócio, tem Realidades das Safras especial Rio Grande do Sul para entendermos como é que as perdas estão se dando. Mas mensurar ainda vai ser difícil, viu, seu Luiz? Porque ainda tem campos em conclusão. Então vejamos como é que vai ser. É difícil porque é uma perda considerável. Bom, vamos então aqui entender como é que estão as nossas primeiras manchetes desta terça-feira, portanto. Vamos direto a Donald Trump. Em meio a uma guerra comercial sobre os países parceiros, o presidente dos Estados Unidos assinou nesta segunda-feira uma ordem executiva com a imposição de amplas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio pelo país, inclusive sobre os embarques desses produtos pelo Canadá e pelo México, que juntos respondem por cerca de 40% das importações de aço dos Estados Unidos. Abre aspas para Donald Trump. Hoje estou simplificando nossas tarifas sobre aço e alumínio, disse ele no Salão Oval ao assinar ordens executivas. E ele complementa dizendo, são 25% sem exceções ou isenções. Bom, estas tarifas seguem-se as taxas de 10% anunciadas sobre a China, que anunciou as suas próprias tarifas retaliatórias sobre alguns produtos importados dos Estados Unidos, e as taxas de 25% sobre o Canadá e o México, que foram adiadas. A Colômbia também quase taxada, ali entrou num acordo com Trump, também teve as suas taxações, suas tarifações suspensas. E essa suspensão tem um mês, tá? Tem 30 dias para negociar. Então, a qualquer momento pode voltar em 30 dias? Sim, pode. Se não chegarem a um acordo, então estamos de olho. Em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Gu Jiakun, questionado sobre o anúncio de Trump sobre alumínio e aço, respondeu, abre aspas, não há saída por meio do protecionismo e não há vencedores em uma guerra comercial ou alfandegária. Diante do que aconteceu, dessa assinatura dessa ordem
executiva, as ações na Bolsa de Nova York, as ações das siderúrgicas americanas já reagiam ontem à expectativa da aplicação das tarifas. Os papéis da Nucor, por exemplo, ganharam 5,6%, os da Steel Dynamics subiram 4,9%, os da Cleveland Cliffs saltaram 17,9% e os da Alcoa tiveram uma alta de 2,3%. No domingo, antes de desembarcar em Nova Orleans para assistir ao Super Bowl, o presidente já havia informado sobre a decisão de taxar os produtos. Nessa ocasião, ele disse: anunciarei tarifas ao aço na segunda-feira. Todo o aço que chegar aos Estados Unidos terá 25% de tarifas, declarou o presidente no avião presidencial. A bordo da aeronave, ele também assinou uma ordem executiva proclamando o dia 9 de fevereiro como o Dia do Golfo da América. Diz que não vai mais chamar Golfo do México, agora vai chamar Golfo da América, em referência ao Golfo do México, que ele decidiu rebatizar de modo unilateral. Agora vem a parte ainda mais importante dessa informação. O Canadá é o maior fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos. O que o Donald Trump quer? Estrangular a economia do Canadá, porque ele quer anexar o Canadá aos Estados Unidos para ser o 51º estado norte-americano. Estamos de olho. Bom, Brasil, México e Coreia do Sul também são importantes fornecedores de aço para os americanos. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. Dentro da sua estratégia econômica, Trump também ameaçou o Canadá e México com tarifas de 25% sobre todas as importações, mas suspendeu a medida por um mês após conversas de última hora com os governantes dos dois países. Essas não devem ser as únicas conversas e únicas tarifas aplicadas por Trump, que já antecipou que entre hoje e amanhã as tarifas recíprocas, com as quais busca alinhar os impostos alfandegários de produtos que entram nos Estados Unidos, podem ser anunciadas. Então, entre hoje e amanhã. No final da última semana, essa notícia já estava no caso, né? Na conta e na especulação do mercado. Bom, 8 horas e 15 minutos. Na sequência, a segunda notícia dessa manhã de terça-feira. Ainda falando da guerra comercial, dessa política tarifária de Donald Trump. O presidente já afirmou que caso os países que foram afetados por essa tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio retaliem, os Estados Unidos aumentarão automaticamente as tarifas. Então, a resposta dos Estados Unidos já está pronta. Retalhou, a gente vai aumentar a tarifa. É o protecionismo de Trump, nada surpreende até o momento. O que o mercado precifica? O mercado precifica a intensidade da tarifa, quando ela entra em vigor, quais países ela alcança. Mas que o Donald Trump faria esse movimento desse tarifaço, dessa política tarifária muito marcante já no seu primeiro governo, isso o mercado já sabia. Agora ele vai buscando entender os impactos disso para cada setor, para cada mercado. Pois bem, e na sequência, ele diz assim, ó, a medida anunciada nesta segunda-feira deve afetar a economia brasileira, já que os norte-americanos são os principais compradores de ferro, aço e alumínio do Brasil. E ainda Trump diz a jornalistas, retalhar não vai ajudá-los, acrescentando que o decreto assinado é recíproco. Então, abre aspas mais uma vez para o presidente dos Estados Unidos. Se eles aumentarem um pouco as taxas, aumentamos mais automaticamente. Mas também lembrem-se de que eles não podem realmente retalhar, pois somos o cofre deles, completou o presidente norte-americano. No ano passado, como eu apontei, nós fomos o segundo maior exportador de aço para os americanos. Nós exportamos 6,4 bilhões de dólares em produtos de ferro, aço e alumínio no ano passado, sendo que 6,1 bilhões foram de ferro e 267 milhões de dólares de alumínio. Então, esses dados partem do Comexstat, que tem dados oficiais ali do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Haja coração, senhoras e senhores. Segue a política tarifária de Donald Trump. O Brasil agora chegou. Lembrando também, nós temos que considerar que Donald Trump já descartou uma conversa com Xi Jinping pelo telefone, já falou que não vem, que não tem, não quero conversar contigo. E essa falta de negociação, pelo menos por enquanto, vai acontecer. Trump é negociador, vai acontecer. Mas essa falta de
de negociação e, portanto, de informação adicional, nós estamos falando das duas maiores economias do planeta, ela deixa os mercados ainda mais tensionados. Nós tivemos uma mudança aqui na nossa agenda. Não teremos conosco o professor Paulo Moura, mas teremos o Peri Pedro, que é consultor do mercado de algodão. E o Peri entende muito desse cenário comercial global, ele vai nos ajudar a entender também que momento é esse. Claro que nós vamos destacar o mercado do algodão, mas vamos entender o momento atual do comércio global com já o Peri. Aliás, se você quiser deixar aqui uma pergunta e se antecipar para ouvir o Peri sobre esse momento desse protecionismo crescente, o Peri já vai estar conosco e vai responder tudo em tempo real. Seguindo com as nossas notícias dessa terça-feira, vamos agora a uma outra indústria, dessa vez ao setor do biodiesel aqui no Brasil. A Frente Parlamentar do Biodiesel deve se reunir nessa semana com o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, para explicar as razões para a escalada de quase 30% no preço do óleo de soja em 2024 e tentar mostrar que a culpa para a inflação desse item, que preocupa o Palácio do Planalto, não é do aumento da produção de biocombustível no país. É 2025 e a gente ainda tem que explicar esse tipo de coisa para o governo. Haja paciência. O objetivo dessa frente, que é liderada ali pelo deputado Alceu Moreira, é fazer uma gestão de informações técnicas, importantíssima essa iniciativa da FPBio, com a equipe econômica e blindar o setor de possíveis intervenções, principalmente na mistura do biodiesel ao diesel fóssil, ao diesel regular, que passará de 14% para 15% em março. Há possibilidades também de se acionar o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o senhor Geraldo Alckmin, além do ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, e de Minas e Energia, o senhor Alexandre Silveira, para ajudar nessa defesa. Isso é fundamental. Não dá para a gente retroagir mais uma vez. Nós já tivemos esse momento, quando os preços do óleo de soja subiram muito agressivamente, se colocou na indústria de biodiesel, se voltou do B12 para o B10, com a promessa de voltarmos nessa progressão da mistura e podemos chegar aos 15% em março. Não dá para voltar atrás, nós estamos falando de uma safra recorde de soja no Brasil, apesar dos problemas adversos pontuais de clima que nós temos. A gente precisa da indústria fortalecida e estimulada. Não é o problema não é o biodiesel, o problema não é o biodiesel. Pois bem, há um receio, mesmo que incipiente, de que o ruído causado pela fala recente do presidente Lula sobre o possível impacto do biocombustível no óleo de cozinha possa influenciar alguma tentativa de impedir o aumento da mistura. A medida teria que ser aprovada no Conselho Nacional de Política Energética, que tem reunião marcada para o próximo dia 18. Não há previsão de discussão sobre o biodiesel na pauta. Ainda bem. Eu quero saber se a soja para o biodiesel está criando um problema. Quero saber se o milho para o etanol está criando um problema. Disse quem? O presidente da República, que não entende que a soja para biodiesel, o milho para etanol, está criando solução, senhor presidente. Está gerando emprego, está fazendo com que a gente consuma o que a gente produz, está entregando combustível de qualidade e a preços mais atrativos, mas é difícil entender. Então não está criando um problema, está criando uma solução. Mas você tem que explicar para ele, eu tenho certeza que nós temos pessoas mais do que competentes para fazer isso. Pois bem, João Henrique Rummel, que é diretor executivo da FPBio, disse que se o governo for coerente, o risco de mexer na mistura do biodiesel agora é zero. A avaliação tem como base a recente sanção, melhor dizendo, pelo próprio presidente Lula da Lei do Combustível do Futuro, que também demorou anos para a gente conseguir isso, que prevê incentivos e previsibilidade para investimentos e aumento de produção e consumo do biodiesel e outros produtos. Qualquer interferência nesse mercado agora, poucos meses após a sanção da lei, com um evento prestigiado na base aérea de Brasília, pode gerar uma queda de credibilidade na pauta verde do governo em ano de realização da COP, aqui no Brasil, que acontece em Belém, no Pará, além de atrapalhar os planos de expansão do setor, e que é o mais grave. Agora, mexer com a pauta verde do governo, isso é perfumaria. Ele que se vire, o governo, com a sua popularidade. Tem que entender o que é melhor para o país, para a sua população, para os seus setores que movem a economia do Brasil. É isso que ele tem que olhar. A sua popularidade, ele que se vire. Isso é problema dele.
Problema dele e dos seus ministros. Tem que olhar porque a gente precisa olhar com pragmatismo, né? Pois bem, na reunião com a equipe econômica, a intenção é desabonar o discurso de competição entre produção de energia e de alimentos. O deputado Alceu Moreira já explicou isso mais de uma vez. Mas é bom que ele seja ouvido novamente para que o presidente entenda a importância dessa indústria para o desenvolvimento do Brasil. 8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Ainda no complexo soja, quero destacar agora, na nossa quarta manchete de hoje, a movimentação dos prêmios aqui no mercado nacional. Nós temos visto que há, de fato, um olhar para agora o atraso da chegada da nova safra no Brasil. Nós temos esse atraso já consolidado. A colheita em estados-chave, ela está atrasada, a colheita nacional está atrasada e nós já sabemos que teremos uma safra menor do que o inicialmente estimado. Carla, quanto menor? Ainda é difícil dizer. Eu estava aqui respondendo o seu Luiz mais cedo, né, sobre o estado do Rio Grande do Sul, e não é diferente se a gente olha para outros estados. Ainda é difícil a gente fazer uma análise completa sobre a safra 2024-25, porque é uma safra marcada por bastante irregularidade, por perdas que ainda estão se apontando, né, ainda estão se mostrando para podermos então mensurar. Hoje, né? O amanhã chegou. Hoje nós temos o relatório do USDA e, apesar dos pesares, o USDA ou as expectativas apontam para uma pequena redução ou uma pequena correção para cima na nossa safra. Eu fui ouvir os especialistas e eles disseram, Carla, realmente o USDA está ali olhando para um aspecto meio geral e isso mostra que há estado a estado, a gente ainda tem uma safra muito robusta. Então nós estamos falando de Goiás se desenvolvendo bem, Mato Grosso, apesar do problema todo com o excesso de chuvas, a dificuldade na colheita tem elevado os índices de produtividade. Então outros estados também com boas safras, apesar de uma safra menor no Paraná, uma safra regular. O Paraná teve problemas também. Quais são os estados que puxam a safra para baixo, para menos? Nesse momento, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul são os dois principais pontos de preocupação. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos falando de uma safra grande, só que atrasada. Então, como eu falei, e apontamos numa análise ontem de Eduardo Vanin, temos um atraso ali da nossa chegada de safra. Isso já impacta o nosso maior comprador, a China. Falta soja na China, em partes por conta do atraso da chegada da nossa safra, da nossa oferta, e isso faz com que os prêmios passem, portanto, a subir de forma bastante agressiva. Ontem, já no meio do dia, nós começamos a noticiar esse movimento e no fechamento de mercado, quando nós ouvimos o Rafael Silveira, analista de soja da Safras e Mercado, ele destacou justamente esse movimento, porque na Bolsa de Chicago as cotações caminham muito lateralmente nesse início de semana, justamente à espera do novo boletim do USDA. E o Rafael disse o seguinte: temos visto um mercado que tem se baseado muito no atraso da entrada da safra brasileira, com janeiro que já foi mais fraco nas exportações e o line-up que inicialmente mostrava bons níveis de embarque, mas muitas cargas tiveram que ser realocadas porque justamente falta produto e o lastro disso vem no prêmio. Então, o que vemos é uma disparada nesses prêmios, mas ainda tendo alguma volatilidade, até mesmo com movimentos conflitantes. Assim, os prêmios que vinham negativos para estes primeiros meses do ano já passaram para o campo positivo, testando algo até como 10 pontos ou 10 centavos de dólar por bushel acima das referências da Bolsa de Chicago. Se a gente olhar para o contrato maio agora, que é uma referência importante para nós voltamos a nos aproximar, portanto, de 10,80. Então, agora nós estamos falando de 10,67, mas em julho, por exemplo, 10,83, e nós sabemos que para julho, para o segundo semestre, os preços base porto da nossa soja já estão mais elevados. Na última semana, nós tínhamos uma diferença de R$10 por saca a mais para os preços ali junho, julho, se comparados aos preços de março, abril. Então, nós temos já uma sinalização melhor para o segundo semestre, quando passou o pico da entrada da safra, o que deveria estar acontecendo agora, mas como temos esse atraso e uma logística bastante atravancada já, apesar do atraso também, nós temos essa sinalização de prêmios subindo. É importante, inclusive,
que a gente monitore esse mercado, você produtor principalmente, você que precisa avançar com os seus negócios, olhar para esse mercado, saber se é momento de fazer novas operações, se é momento de fazer conta e participar do mercado. Vale a pena olhar para isso agora. Esse prêmio mais alto vai te dar uma aliviadazinha na margem. Então é comercialização consciente. Não pode só ficar assistindo o mercado acontecer. Como eu vou fazer isso, Carla? Vai depender muito da sua gestão. Vai depender de quanto você já vendeu, de onde você está localizado, de como está caminhando a sua safra, da qualidade da soja que você tem. Aliás, ponto mais importante também, mais um ponto importante para a nossa safra 2024-25, a qualidade da nossa soja. Ao passo em que nós temos um cenário irregular de clima, nós vamos ter uma qualidade irregular de soja. O clima é insumo essencial para a gente construir uma boa safra, não só em quantidade, mas na qualidade do nosso grão. Então nós temos muitos relatos de produtores sofrendo com grãos ardidos, grãos esverdeados, a soja brotando na vagem por conta do excesso de umidade, e cada dia que se passa com a soja sem poder ser colhida, ela vai perdendo um pouquinho do seu potencial, diminui o teor de óleo, diminui o teor de proteína, então tudo isso tem que ser acompanhado. Ontem, nós ouvimos aqui o André Dobashi, que é o novo presidente da Comissão de Grãos, Cereais e Oleaginosas da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, recém-possado André Dobashi. Destacou para nós o atual cenário e detalhou a situação da classificação dos grãos, porque é sabido, soja perdeu um pouquinho de qualidade, o desconto que vem ali no final para o produtor ainda é bastante expressivo. As discussões em torno da classificação de grãos e do desconto para o produtor, do nosso teor de umidade padrão, elas estão se reaquecendo. Tem que ficar de olho, tá? A hora de ter o seu desconto ali, porque essa soja vai ser utilizada de alguma forma. Então, é ter atenção. Por isso que eu falei, é hora de fazer conta, hein? De todos os lados. 8h29 pelo horário de Brasília. Seguimos por aqui. A nossa quinta manchete de hoje complementa, portanto, todo esse cenário. Vamos falar de clima, previsão do tempo. A Metsul, ela atualizou as suas informações sobre a onda de calor, que está principalmente acometendo o sul do país. Nós tivemos no último domingo Porto Alegre como a capital mais quente do Brasil, e essa onda de calor vai subindo aqui para o sudeste. Então, também, né, andar com a água para cima e para baixo, ver o que dá para fazer para mitigar os impactos disso no campo. Enfim, veja, a Metsul Meteorologia adverte que o calor será atipicamente intenso durante essa terça-feira na faixa costeira do Rio Grande do Sul, com temperaturas máximas muito mais altas do que o habitual na região litorânea. Os modelos numéricos analisados pela Metsul chegam a indicar marcas de até 12 a 13 graus acima da climatologia histórica na faixa costeira do território gaúcho, nessa terça-feira, dia 11 de fevereiro. Os mesmos dados apontam temperaturas de 36 a 38 graus em diversos pontos dos litorais sul e norte do estado, mas em pontos mais distantes das praias no litoral norte pelo efeito do vento na encosta da serra, junto ao eixo da BR-101, e na região de Osório podem ocorrer máximas ao redor de 40 graus. O mesmo se antecipa no sul de Santa Catarina. Devido ao efeito da termorregulação do oceano, não costuma fazer calor excessivo nas praias. Dias com calor de 40 graus ou mais são muito raros no litoral norte do Rio Grande do Sul, segundo nos informa a Metsul. No caso do estado, a proximidade do Atlântico contribui para que o litoral tenha um clima mais ameno, com temperaturas moderadas em comparação ao interior do estado. Por isso, você que está no interior, que a maior parte da nossa audiência gaúcha está nesse momento trabalhando no interior do Rio Grande do Sul, tem essa preocupação, né, se intensificando. Ali, reforço o convite. No Realidades das Safras de hoje, especial Rio Grande do Sul, temos fotos, temos imagens. Aliás, a minha amiga Gabriela Tonial, que está aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio, estava me relatando ali uma situação. São dias e dias consecutivos sem chuvas, a família muito angustiada, e ela me fez um relato até muito emocionante. Ela disse: Carlinha, a gente resolveu ir para a fazenda e fazer uma oração.
em questão de 5, 10 minutos, Deus mandou uma chuva ali em cima daquela soja e graças a Deus. Muda muito a situação? Não, mas alivia o coração do produtor, né? Não tem sentimento melhor para um produtor rural do que ver a sua lavoura recebendo aquilo que ela precisa, seja sol, seja chuva, seja o que for. Então chegou, né, essa chuva, enfim, uma chuva ali de 11 minutos, ela não dá de volta a capacidade produtiva da planta, mas se essas chuvas continuarem a acontecer, elas estancam as perdas. Então, para-se de perder potencial produtivo. Então, é sempre bom, né, a gente receber esse tipo de relato. Então, continue, inclusive, mandando por aqui as colocações, posicionamentos de vocês, porque é muito importante para nós saber, principalmente, que tipo de informação vocês precisam em momentos como esse. Então, a gente foca muito na previsão do tempo, no preço, né, nesses climas regionalizados, nos mercados microsegmentados, para que chegue até você uma solução adequada, mas é importante que você divida conosco que tipo de informação você precisa receber para a gente poder trazer esse cenário para a sua análise e fazer sentido para a sua realidade. Olha só aqui o seu Rodolfo Sofiati, né? Parabéns, Carla, excelente análise sobre a questão do biodiesel, né, seu Rodolfo? Ele diz assim, obrigada, muito obrigada pelo elogio. O preço do biodiesel para o próximo bimestre de contratação já está em queda. Pois é, seu Rodolfo, mas sabe aquela história? Os economistas têm falado muito sobre isso, aquela síndrome que o governo tem de a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, é mais ou menos por aí. Então, sabe, uma birra que o setor tem o governo tem com o agronegócio? Essa birrinha. Então eu quero saber se o milho para fazer etanol, se a soja para fazer biodiesel tá dando problema. Ele sabe que não tá dando problema, mas aí ele precisa culpar alguém. Aí ele vai buscar um culpado, né, seu Rodolfo? É por aí. Nós já sabemos como é que é. Essa transferência de responsabilidade. É sempre assim. A gente já viu isso acontecer em outros três ou quatro governos, né, do PT. Enfim, nós tivemos ali mais de uma década do PT liderando esse país e nós sabemos como é que é. Então nós já estamos acostumados. Mas se o setor tem que organizar um grupo de informações técnicas, vai organizar. Sabe por quê, seu Rodolfo? A gente trabalha com dados. E sem dados a gente é só mais uma pessoa com opinião. Ele pode achar ruim, mas ele precisa de dados, né? E nós temos isso de sobra para mostrar para ele. São 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer aqui aos demais comentários. Olha aqui o Lucas Fabrício. Bom dia, chuva no mundo, Vale do Araguaia, Mato Grosso. E chove nesse Mato Grosso, né, Lucas? Obrigada pelo seu comentário. Obrigada também pelo comentário da Lilian Henk, que está conosco de Panambi, no Rio Grande do Sul. E tem alguém aqui, o seu Agnaldo Peron, de Carapó, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Carlinha, bom dia a todos. Bom dia, seu Agnaldo, seja bem-vindo. Bom, senhoras e senhores, como eu falei, hoje dia de alta para os preços do algodão, do açúcar, do petróleo, tudo meio combinado, todo mundo de olho no comércio internacional, assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, nós vamos então direto para ele, Pedro, nosso consultor de mercado do algodão, nos fazendo companhia nessa terça-feira. Peri, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre bom estar contigo aqui no Bom Dia Agronegócio, principalmente em dias onde nós precisamos entender e unir uma série de acontecimentos que parecem estar segregados, mas estão muito correlacionados, não é isso? Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando aqui com a gente. Obrigada. É verdade. São vários pontos, né, novos que estão aparecendo a todo momento e a gente tem que conectá-los aí para entender que figura que aparece, Carla. Então, vamos junto. Peri, eu quero primeiro entender de ti se toda essa política tarifária, esse tarifaço do Donald Trump, ele traz um impacto comum para o mercado de commodities de uma forma geral. Essa mudança, né, essas mudanças, no plural, impostas pelo Trump, elas alteram o fluxo do comércio de uma forma expressiva, tal que vai chegar às commodities todas, elas vão sentir, depois elas vão voltar aos seus fundamentos, vão voltar aos seus cenários próprios para continuar operando? Tem esse impacto generalizado?
Tem um impacto, sim, com certeza. O que a gente tem que entender é quem vai ser ganhador e quem vai ser perdedor, e não necessariamente o ganhador são os Estados Unidos. Um exemplo que a gente conversou, engraçado, né? Na última vez que a gente conversou, e se concretizou, né, ontem. Então, da última vez que o Trump esteve no poder, ele colocou tarifas sobre o aço e o alumínio de vários países do mundo, entre eles a Turquia. A Turquia retaliou com tarifas sobre o algodão dos Estados Unidos. Isso permitiu que o algodão brasileiro ficasse muito mais competitivo na Turquia e a gente ganhasse muito mercado por ali. A gente deixou de vender na China, mas passou a vender mais na Turquia, na Indonésia. Então, a demanda não é alterada quando isso acontece, a princípio. Ele quase colocou uma tarifa de 25% sobre a Colômbia. Imagina, aí a Colômbia voltou atrás, né? Ele ia fazer isso porque a Colômbia estava se recusando a receber os deportados vindo dos Estados Unidos em aviões militares. Ele falou: bom, se você se recusa a receber, eu coloco 25% aqui de tarifa. Isso seria muito bom para os cafeicultores brasileiros. Então, o que a gente tem que entender é que existem ganhadores e perdedores, e a gente tem que estar do lado de quem tem os menores impactos, ou fazer que esses impactos trabalhem a favor da gente e não contra. Por outro lado, existe uma ideia de que o comércio como um todo internacional vai ser reduzido, por isso o que está acontecendo com as commodities, e também esses efeitos que a gente vê coordenados de todas as commodities ao mesmo tempo, normalmente eles têm mais a ver com valorização do dólar do que com as commodities em si. Nós temos aqui no Brasil, e é normal que seja assim, todo país do mundo é assim, na Austrália é assim também, na Argentina, enfim. A gente tende a olhar os movimentos da nossa moeda como a nossa moeda desvalorizando e valorizando. Quando a gente passa a ser analista, a gente passa a também comparar, além do que o dólar está fazendo com relação à nossa moeda, a cestas de moedas. Então, quando você compara o dólar a cestas de moeda, você passa a perceber que quando esse movimento ele é generalizado e coordenado. E é o que está acontecendo agora. Então, agora, o que aconteceu aí desde que ele tomou posse, que dependendo das notícias que são divulgadas, o dólar se valoriza e ele se valoriza contra todas as moedas, ou desvaloriza contra todas as moedas, e ao sabor da sua valorização e desvalorização, entendem-se que os países produtores possam receber menos ou mais dólares, e aí os preços das commodities, né, em geral, acabam se comportando em função disso, cara. E hoje, que momento é esse na sua análise, Peri? Nós temos para soft commodities em Nova York, a exceção do café, que ontem subiu agressivamente, está corrigindo um pouquinho. Hoje nós temos bons ganhos para o açúcar e nós temos altas também para o algodão. É parte desse movimento, ou se a gente faz um recorte detalhado para o algodão, nós temos ali outros vetores que vão puxar essa alta, como por exemplo o avanço do petróleo, Peri? Esse ainda é um movimento, apesar de ser importante para a gente, do ponto de vista de fundamento, de médio prazo, de valor de commodity, ele ainda é tímido. A gente precisaria que o algodão subisse muito mais para dizer, não, agora mudou de patamar, estamos olhando realmente alguma coisa que seja diferente. O algodão, no mundo do algodão, não aconteceu nada muito diferente. No Brasil, a gente teve um certo atraso de uma parte da segunda safra. No Paquistão, o clima está se desenhando de uma maneira um pouco diferente. Na Índia, as políticas públicas, de novo, tem alguns rumores que possam mudar, mas nada que mudasse o patamar dos preços das commodities. Essas mudanças, elas estão ocorrendo de maneira tímida para a gente ainda, e elas estão ocorrendo porque existe um fluxo de dinheiro entrando e saindo das commodities com aversão ou com apetite para risco, dependendo da fala do dia. Isso vai ser os próximos 4 anos. A gente vai ter que parar de ler jornal e começar a ler Twitter, porque começa as notícias nos governos Trump, e hoje já é no plural isso, elas acontecem minuto a minuto e muda de ideia, sabe? Na terça-feira os Estados Unidos vão entrar e vão invadir e vão ocupar a Palestina. Na quarta-feira, pensando bem, não precisa ocupar, pode só deixar lá. Então, é essa maneira que ele faz as coisas, mas no fim do dia acaba funcionando, ele consegue que as coisas sejam feitas e acaba demonstrando, mas esse paro cardíaco, como a gente fala em espanhol, é um mini infarto por semana, cara.
É Vamos se verdade. acostumar. É verdade, é por aí. E assim, né, geralmente no final do dia, né, já é noite, ou já é bem tarde, ou é no final de semana, tá indo ver o Super Bowl e quer noticiar que vai tarifar amanhã. Então, sim, é um mini infarto todo dia. Peri, olhando especificamente para o mercado do algodão, quais são suas perspectivas nesse momento? Hoje tem relatório do USDA, esse relatório pode mexer com o mercado, apesar do Donald Trump. Eu acho que esse relatório vai mostrar alguns fundamentos. Esse relatório ele vem secando a demanda a cada relatório, tem que continuar secando. A demanda está menor do que ele está demonstrando, apesar de estar baixa nele. Conversei com a Turquia anteontem. A Turquia, o pessoal que eu converso lá, que eu respeito muito, da indústria, imagina que a indústria está rodando em 70%, e a gente está vendo algumas mudanças interessantes de fluxos de fios. Então, as empresas compram algodão para fazer fios. O que está acontecendo é que algumas indústrias, por exemplo, Bangladesh, está achando mais barato comprar fio da Índia do que produzir seu próprio fio. Então, nesse momento que a gente vê uma redução, talvez uma redução de consumo de algodão de Bangladesh, um aumento de consumo da Índia. Mas é o mesmo, é o mesmo, a mesma camisa que vai ser feita. Você só tirou do bolso direito e colocou no bolso esquerdo. Isso tem acontecido entre China e Vietnã também. A gente tem que estar atento para esses fluxos, mas no fim do dia, eles não alteram muito o valor total. Para o USDA, o que que a gente espera? A gente espera que a redução continue firme, tanto na importação chinesa quanto no consumo mundial. São notícias ainda baixistas e a gente precisa que a inflação no mundo vá embora para que sobre mais dinheiro para as pessoas comprarem mais têxteis. A gente acredita já há alguns anos que a influência do petróleo não seja tão grande, cara. A gente acha que nesse patamar de preço e de demanda que a gente está hoje, quem pode comprar camisa de algodão, camisa que respira, que é mais confortável, compra. Quem não pode já foi para o que é mais barato. A gente não espera uma mudança muito grande, essa sensibilidade preço-demanda entre algodão e petróleo. Não é isso que a gente espera que faça a diferença. O que a gente precisa realmente é que os fundamentos macroeconômicos dos países desenvolvidos, que é quem compra no fim do dia, Estados Unidos e Europa, mudem. Lógico, China vai a rebote, mas aí ela dança a sua própria música, né? Mas esses países é o que fazem diferença, a gente precisa que isso caia. E para amanhã não deve vir, para o próximo relatório, não deve vir coisa muito dramática, não. A gente espera que a tendência de redução de demanda continue. China pode ter mais uma revisão de produção para cima, se isso acontecer, tem uma revisão de importação para baixo. Esses são os principais destaques que a gente espera para esse relatório. Peri, você citou essa questão dessa essa inflação precisa ir embora para que as pessoas possam comprar mais. Sua análise sobre isso também. Tem espaço para isso acontecer e o que precisa ser feito para haver um controle efetivo dessa inflação que parece ser uma inflação. Outro dia eu ouvi de um analista, acho que faz bastante. Uma inflação grudenta, é difícil de ir embora, né, Peri? É uma inflação É uma inflação grudenta. diferente. Ela é diferente. É Ela é uma diferente. inflação diferente, porque é a primeira vez que a gente deu muito dinheiro para a população. O Keynes dizia assim: tá com problema, Se você, é isso que as pessoas dizem, se você está numa recessão muito grande, num pós-guerra, o Estado tem que gastar. Mas a gente sempre interpretou isso como o Estado gastando em infraestrutura. O Estado ia lá construir uma ponte, construiu a represa Hoover para sair da recessão de 29. Era assim que a gente fazia. Quando chegou na pandemia, que a gente não sabia, eu preciso lembrar, a gente não sabia se ia durar 6 meses ou 5 anos. A gente não sabia quanto tempo ia demorar para aquela vacina ser feita. Se a gente pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Mas não sabíamos naquele momento. Então, todos os países do mundo começaram a dar dinheiro na conta das pessoas. Isso não existia, ninguém fez isso antes. Pelo menos não nessa escala. Então, você dá dinheiro na conta das pessoas para que as pessoas pudessem sobreviver, as que tivessem inseguras guardassem esse dinheiro, e ao contrário do que os formuladores de política esperavam, as pessoas pegaram esse dinheiro e gastaram como se não houvesse amanhã. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, a China não fez isso, porque, bem, enfim, foi uma decisão deles. Se morrer, morreu.
mas no resto dos países, É verdade. é verdade. No resto dos países, as pessoas enfiaram um monte de dinheiro na economia. Esse dinheiro está em circulação até hoje, aumentou o M4, que a gente chama, que é a base monetária de cada país. E eu comparo assim: você deu um PlayStation 5 para o seu filho no Natal, no Ano Novo, você falou, filho, a situação está muito difícil, a gente precisa guardar. O filho falou, não, não vou guardar nada. Você acabou de me dar um PlayStation 5. Então, é mais ou menos por aí, é por isso que essa inflação está difícil de ir embora. Mas ela estava indo embora, esse é o ponto mais importante. Então, assim, depois de muito lutar, depois do Fed explodir as taxas de juros nos Estados Unidos, ah, muitas vezes, como nunca se tinha visto desde 1980, no final do ano passado, ele começou a se sentir confiante o suficiente que a inflação estava voltando para entrar numa trajetória de redução, de juros. E isso aconteceu e veio reduzindo. O que a gente tem que prestar atenção agora é se o Trump vai realmente efetivar as políticas que são inflacionárias que ele tanto alardeou e ele tanto ameaçou. Se ele fizer isso, você vai reverter essa política, provavelmente se reverte essa tendência de redução de juros. Então, estava acontecendo, era só dar tempo ao tempo, as coisas estavam se acomodando. Vamos torcer para que a maior parte das medidas inflacionárias que ele vinha gritando, né, vão reduzir. O Elon Musk, nessa redução de juros que ele está dizendo, que ele está fazendo, na verdade, né, ele não está dizendo. Uma das coisas que ele diz, e essa é onde ele está batendo, ele diz: olha, se eu conseguir reduzir o gasto, eu reduzo o déficit. Se eu conseguir reduzir o déficit, eu reduzo a inflação, porque o país para de emitir novas moedas. Faz sentido. Então, vamos torcer para que nessa queda de braço entre medidas inflacionárias e medidas que suportem a tendência que estava acontecendo de queda de inflação nos Estados Unidos continuem e o Fed possa continuar reduzindo juros e a inflação continue caindo por lá. É isso que a gente precisa. Tudo isso que eu falei vale para Estados Unidos, tá? Brasil é uma situação completamente diferente, os sinais estão invertidos. Os sinais estão invertidos e talvez a inflação aqui seja ainda mais grudenta, né, Peri? Aqui foi o contrário, a gente foi melhor que eles. Por quê? Porque a gente está acostumado com a inflação. A gente não teve inflação desde 1980, a gente teve 6 vezes por ano desde 1980. Então, é mais fácil você convencer a população de que a inflação é uma coisa ruim, portanto, vamos ter que explodir os juros, portanto, esses juros vão prejudicar a economia, mas olha, gente, é importante que isso aconteça, porque esse é um mal menor. O mal maior é uma inflação descontrolada. As pessoas têm essa memória do que é uma inflação descontrolada, a gente sabe o que é uma inflação descontrolada. A gente teve uma inflação descontrolada no governo Dilma, na terça-feira passada, né? Então, as pessoas estão mais abertas a aceitar isso. O Campos Neto fez de uma maneira sensacional, não por acaso ele ganhou prêmios e prêmios como o melhor presidente do Banco Central do Exato. mundo, e nós revertemos essa subida de inflação muito antes do que os Estados Unidos. Aqui começou a cair, a gente estava numa trajetória de redução de juros, e aí isso foi alterado a partir do momento que mudou-se a política econômica para uma política de expansão fiscal, de aumento de gastos, que necessariamente implica em emissão de moeda. Então, com isso, a gente aqui que estava numa tendência de queda passou a ter uma tendência de alta que eu, particularmente, acredito que está sendo subestimada. Eu acho que deve aumentar mais do que o mercado está esperando os juros. Mas, independente disso, a gente está com o sinal trocado. Vamos torcer para que as coisas mudem e a gente volte a ter aquela tendência de queda de juros e queda de inflação que a gente observou há pouco tempo. Peri, como eu te digo, né? Eu poderia ficar conversando aqui contigo a manhã inteira sobre economia. Eu admiro muito as suas análises e a sua forma de passar isso para nossa audiência. Mas, infelizmente, o nosso tempo se encerra. Mas a gente juntos continua ao longo da semana, ao longo dos próximos dias falando. Muito obrigada, meu amigo, por aceitar o nosso convite, por estar conosco. Você sabe, as portas são sempre abertas para ti. Obrigada e boa semana, Peri. Carla, você não convida, você só chama, tá bom? Um prazer estar Combinado. trabalhando com vocês. Um abraço Obrigada, forte, boa Peri. semana para vocês todos. Tchau, Obrigada, meu tchau. amigo, para você também. Tchau, tchau.
Bom, senhoras e senhores, são 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hora de concluirmos a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Quero agradecer, inclusive, aos comentários. Continuem comentando, compartilhem essa nossa programação da TV Notícias Agrícolas o tempo todo. Estamos ao vivo para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu vou só trocar aqui de lado e a gente já se vê no Realidades das Safras, também edição deste 11 de fevereiro. Uma boa terça-feira para você. Bons negócios, até daqui a pouco.